Pois bem, vamos lá, igreja amada, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulos 4, versículos de 1 a 4. O tema desta manhã: em meio à perseguição, a igreja ora e os apóstolos prosseguem com a pregação. Vamos fazer a leitura do texto sagrado, inspirado por Deus. Nós somos sola Scriptura, diga amém por isso. Sola Scriptura e tota Scriptura. Não é somente um pedaço da Bíblia, toda a Bíblia é sagrada. Inclusive, abro um pequeno parênteses para dizer: se você quiser comer carne hoje, fique à vontade, amado. Não tem obrigação de comer só peixe. Essa obrigação é da igreja romana. Nós não somos católicos nem romanos, nós somos protestantes. Essa é uma tradição romana, e você não encontra nada disso na palavra de Deus, nada. Pelo contrário, você sabe como é que a Páscoa começou? A Páscoa começou comendo cordeiro. Na nova Páscoa, a ceia de Jesus disse: esse pão é a minha carne. Então não tem nada a ver ter que comer só peixe. Se você quiser comer peixe, também fica à vontade. Mas o princípio que rege a nossa vida, acima da tradição, é a sola Escritura. Se a tradição for boa, mantém. Se não tiver razão, não tem por que manter. Então vamos fazer a leitura do texto. Assim diz a palavra do Senhor. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número a quase 5.000 homens. Louvado seja Deus. Você lembra que na pregação de Pedro 3.000 pessoas foram batizadas? Agora mais quase 2.000, 5.000 pessoas. Vamos orar a Deus que esta palavra abençoe a tua vida em nome de Jesus. Pai amado e bendito, agora, Deus, nossos corações se aquietam, ao mesmo tempo que há uma grande expectativa, sempre, porque a palavra de Deus atravessou séculos, gerações, nações, tocando em todas as culturas, vidas, etnias, por séculos e séculos, e mesmo sendo um livro milenar, continua falando como se tivesse sido escrito hoje, porque é um livro inspirado, é a palavra de Deus. E nós te rogamos, Pai, porque a responsabilidade de pregar esta palavra é muito grande, e se não fosse pela suficiência de Deus, nenhum de nós estaria apto para fazê-lo. Então nesta hora, toma a boca, a mente, os lábios do pregador, assim como o coração de cada um dos teus filhos, para que esta palavra, ao ser semeada, possa germinar e frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, e possamos nos parecer mais com Cristo Jesus, que é o objetivo da palavra de Deus sobre aqueles que já estão convertidos. Toca, Pai, pela internet, aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que ainda não tomaram esta decisão urgente, crucial. Abre corações e mentes, Pai, e revela o amor e a graça de Deus em Cristo Jesus, pelo poder que há no teu nome. Esta é a nossa oração em Cristo Jesus, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Muito obrigado, amada pastora, louvado seja Deus, em nome de Jesus. Família amada, povo santo de Deus, igreja de Cristo, ministros de uma nova aliança, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A igreja nascente está experimentando do poder e da manifestação do Espírito Santo.
Na abertura dos Atos dos Apóstolos, nós vemos Deus cumprir as suas fiéis promessas. Nós vimos a ascensão de Jesus, quando ele foi recebido em glória, tendo seu nome exaltado sobre todo nome. A ordem de Cristo, as suas últimas palavras ainda na terra: vocês receberão poder pelo Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Logo depois, a promessa cumprida. Os discípulos são revestidos pelo Espírito Santo. Todos ficam cheios do Espírito. E há ali um batismo de fogo. O fogo que purifica. O fogo que aquece os corações. O fogo do Espírito. Haviam línguas de fogo distribuídas que pousou sobre cada um deles. Coisas maravilhosas. Ali houve um milagre poliglota. Um milagre em que cada nativo ouvia as grandezas de Deus na sua própria língua. Louvado seja Deus. Você imagina se Jesus está voltando, tem um índio tupiniquim aqui, ninguém sabe pregar para ele. E Deus brota um dom para pregar nessa língua e o cara se converte. Louvado seja Deus. É o milagre dos Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus. Esse milagre vai além disso, porque ele nos mostra a potência transcultural do Evangelho. Claro, talvez uma cultura europeia, uma cultura do Oriente, não caia muito bem aqui no Brasil, Rio de Janeiro, Carioca da Gema, Rio 40 graus. Algumas coisas cabem que nós usamos e nem sabemos. Calça jeans é uma delas. Calça jeans não é para Rio de Janeiro. Calça jeans vem de lugar de frio. Mas a gente usa. O carioca é maravilhoso. O Rio 40 graus, ele diz: vou tomar um café. Legal. Algumas coisas ainda levamos. Para refrescar. Um café gelado. Aí, tudo bem. Mas você sabe que o Evangelho, ele avança, ele toca as culturas, seja no norte, seja no sul, seja no oriente, seja no ocidente. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Louvado seja Cristo Jesus. Então a igreja está eufórica, a igreja está embebecida pelo Espírito Santo, estão embriagados pelo Espírito. Então, amados, esse milagre foi tão contagiante, todo esse milagre da igreja nascente foi tão contagiante, que o Espírito de Deus estava cumprindo cada uma das suas promessas. E depois, um resumo desses feitos aparece condensado na cura, ou no relato da cura de um homem aleijado, que embora aquele homem pedisse prata e ouro na porta do templo, Pedro e João deram a eles muito mais. Agora, esta figura de uma cura na porta do templo, em que um homem pede esmolas, ela é muito emblemática, porque ela está mostrando a ineficácia do antigo regime. Como é que um homem na porta de um templo, na igreja nascente, está ali mendigando, está marginalizada? Então mostra que todo o regime sacerdotal era impotente, era ineficaz. Mas diante de Pedro e João, que traz a figura da nova aliança, este homem recebe muito mais do que poucas moedas. Amados, Deus tem muito mais do que poucas moedas para nós. Deus tem muito mais do que um carro para você. Deus tem muito mais que uma casa própria para você. Deus tem muito mais, amado, do que essas coisas que o bicho come, a traça corrói. Deus tem toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus sobre a tua vida, amado. Todas as coisas serão acrescentadas, mas antes dela, receba aí, amado, o Espírito Santo, os dons do Espírito, o fruto do Espírito, amado, a capacidade de amar, a capacidade de perdoar, a capacidade de ser condescendente, benigno com o sofredor, a capacidade de ser ousado, de ser corajoso. Espírito de medo e de covardia vai embora. Há o poder do Espírito Santo sobre a igreja de Deus. Amado, se a igreja de Deus no século 21 fosse igreja, não haveria mais fome no mundo.
Muitas das guerras, coisas que existem, não existiriam. Nós precisamos desse batismo de fogo do Espírito. Precisamos ter esse avivar. E eu recebo, amado, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Porque só quem pode dar o avivamento é o Espírito de Deus. O que nós podemos fazer é clamar por Ele. Então nós clamamos, diga amém por isso. Então veja em Atos 3, 1 a 10, o relato condensado de tudo isso que a igreja está vivendo, esse poder maravilhoso. Diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração das 3 da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, todos os dias. Esse homem estava lá. A porta era chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que eles dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E diz que Pedro, tomando-o pela mão direita, levantou, e imediatamente os seus pés tornozelos se firmaram. Ele deu um salto, se pôs de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aí diz que todo o povo viu andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e se encheram de assombro por isso que lhe acontecera. Amado, toda a glória seja dada a Deus. Amado, há de haver esse tempo em que o mundo vai olhar para nós e vai reconhecer: não era aquele irmãozinho que ficava cantando aquela música, bebi, caí, levantei, bebi, caí, levantei. Não era, agora ele está na igreja, curado, liberto, sarado. Eu recebo esta palavra, amado. Não era aquele irmãozinho que vivia à base de ansiolítico, deprimido, queria morrer, tentou se jogar do primeiro andar do prédio. Agora ele está pregando, evangelizando. Louvado seja Deus. Eu creio. A obra de Deus pode transformar, a obra de Deus pode te dar uma nova vida, a obra de Deus pode regenerar, e muito mais do que a esmola da prata e do ouro na porta do templo, Deus tem salvação para a tua alma. Deus tem cura. Diz que esse homem saltava, e essa expressão saltava de alegria e louvava, não era apenas do original, não queria expressar a cura apenas do corpo físico. Na verdade, aquele homem estava liberto de todo o peso do pecado sobre a vida dele. Agora aquele homem louvava a Deus, agora aquele homem louvava Jesus, agora aquele homem tinha um rio de água viva dentro do seu interior a brotar, alegria, cura, emoções saudáveis. É o que Deus tem para a sua igreja nesta terra, amado. Um povo saudável, um povo curado. Por isso o aspecto terapêutico da igreja, amado, diante do templo, cujo nome da porta era Formosa, a única coisa que não era formosa era um homem mendigando, derrotado, preso pelos pecados, mas diante da graça de Deus, tudo é transformado. Então o poder do Espírito Santo continua a operar, abençoando o povo de Deus, a fim de que o povo possa abandonar os seus maus caminhos. Deus nunca fez milagre por fazer. Deus nunca operou bênção simplesmente por operar. A finalidade dele multiplicar pães e peixes, a finalidade dele curar um paralítico, a finalidade dele abrir os olhos dos cegos, não era um milagre em si. O milagre não é o final da tua estrada. O final da estrada é o encontro com Jesus Cristo, que vai salvar a tua alma. Então, quando o Espírito Santo traz a cura, quando o Espírito Santo traz o poder para levantar aquele homem, era mais um cumprimento de suas fiéis promessas e misericórdia para tirar o povo dele dos seus maus caminhos. Então a obra do Espírito levanta o homem e o converte, para que ele possa receber a restauração física, a restauração espiritual,
por meio do nome daquele que é a salvação, o nome de Jesus Cristo. Agora, o texto vai nos mostrar que os líderes religiosos testemunharam e ouviam diariamente falar destes acontecimentos. Porém, eles mantiveram uma distância cética dos apóstolos, porque eles pensavam, achamos que tínhamos acabado com esse problema de Jesus quando colocamos no túmulo. E agora aparecem esses homens fazendo essas coisas em nome daquele Jesus. Eles tentaram manter aqueles homens suprimidos, abafados. Mas, amado, quanto mais tentam abafar na história pregressa mundial da igreja, os cristãos, mais a igreja cresce. Quando enterraram os nossos mártires, diz um dos pais da igreja, não sabiam que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Quanto mais a igreja, o grande problema da igreja, quando deu abertura para a Idade Média, foi quando se tornou institucionalizada. Poder do Estado, porque aí o Estado passou a devolver terras para as pessoas, passou a dar títulos, e as pessoas começaram a olhar o cristianismo como algo bom. Ora, é bom eu ser crente, eu vou ter a minha casa devolvida, eu vou ter minhas terras, eu vou ter um título nobre. E aí um tanto de gente que não era convertida se colocou no meio da igreja, aí veio a Idade Média. Agora, quando a igreja era perseguida, que é o contexto de Atos, já no capítulo 4, explica Flávio José, quando a igreja era perseguida, era crente quem era crente de verdade, amado. E nós precisamos meditar sobre isso, porque na casa do Pai, você é cristão, não porque Deus promete uma casa própria, não porque Deus promete prata e ouro. Houve um reformista que estava diante de um papa, e o papa estava contando muito ouro que a igreja tinha, porque vendia as indulgências papais, e aí o papa virou para o reformista e disse, já não é mais tempo em que poderíamos dizer, prata e ouro não tenho, fazendo referência ao que Pedro falou, prata e ouro não tenho. E aí o reformista, virando para o papa, disse assim, é verdade, mas também é o tempo que a gente não pode mais dizer, levanta-te e anda no nome de Jesus. Oh, gente, que Deus dê poder para o seu povo, para que possamos dizer a muitos paralíticos, levanta e anda, seja livre do teu mal, seja livre dessa doença, seja livre desse problema na tua vida, receba um milagre, e a bênção de Deus acontece, mas eu recebo, eu creio nisso. Então esses líderes, já no primeiro século, já na igreja nascente, em vez de arrependimento e fé, eles desencadearam um ciclo de conflitos contra os apóstolos. E nós vamos ver isso no capítulo 4. Agora, veja o Salmo 92, que eu quero declarar e profetizar esse salmo na tua vida, amado. Porque você, como crente, certamente enfrenta problemas, aonde quer que você esteja. Você diz que é cristão, as pessoas ficam de olho, perseguem. Ih, olha lá, é o crente. Ainda mais agora, querendo colocar tudo como discurso de ódio. Amado, eu declaro a ação do Espírito de Deus sobre a tua vida, te dando sabedoria, te dando força, te dando poder e autoridade. Veja o Salmo 92, versículos 5, 6, 10 e 12. Diz assim, quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. No caso, os líderes religiosos do primeiro século eram ineptos. Eles viam toda a obra que Deus estava fazendo e não compreendiam. Versículo 10, olha lá, receba aí, amado. Porque tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, e derramas sobre mim o quê? Óleo fresco, amado. Você sabe o que é esse óleo fresco aqui que ele está declarando? É a unção de Deus na tua vida, amado. A unção que despedaça todo jugo, em nome de Jesus. Aí versículo 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantado na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus.
Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Para quê? Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça, amado. Olha, toma posse desta palavra no teu coração, amado. Que a tua boca seja cheia pela palavra de Deus, que a tua mente seja cheia pelos pensamentos de Deus, que as tuas emoções sejam cheias, tomadas, derramadas. Tiago diz assim: não vos enganeis, irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação. Amado, que do alto venha sobre a tua vida toda boa dádiva e todo dom perfeito, ainda mais nos dias de hoje, são os dias de perseguição. Na verdade, se você perguntar: pastor, a perseguição algum dia parou? É verdade, nunca parou. Perseguição sempre houve. Já aqui na Igreja Nascente estamos vendo isso. Claro que haverá a perseguição do último dia. Jesus disse: não haverá, nunca houve, nem haverá dias como aqueles. Mas ele está falando da grande tribulação. Particularmente, eu creio que está muito próximo. Talvez, penso eu, que o anticristo já esteja vivo, já esteja sobre a terra e falta pouco para ele se manifestar, pelo andar da carruagem. Mas a perseguição nunca parou. E cada dia mais que passa, mais ela se intensifica. Por isso, amado, a unção de um boi selvagem. O boi selvagem, quanto mais batem nele, mais força e ousadia ele tem. É assim que o cristão vai se comportar no mundo, poderosamente. Então, essa ousadia em proclamar o Evangelho, diante de perseguições, é uma dádiva divina. Dádiva que devemos pedir a Deus em oração. Não é uma ousadia que nasça da nossa carne, não é uma ousadia, nasça comigo, inata de mim, do meu coração. Amados, é algo espiritual. É algo que leva o apóstolo Paulo a ser apedrejado, dado como morto, e depois se levanta e continua pregando o Evangelho. É algo espiritual, como Daniel, que havia um decreto: se você orar, você vai ser jogado na cova de leões. Tá bom, Pai nosso que está no céu. Ele vai lá e ora. Não, ainda não tinha um Pai nosso, mas ele orava. E foi jogado na cova dos leões. Amado, que ousadia tremenda daquele homem que disse: não vou me contaminar com as finas iguarias do rei, mas vou me manter determinado a obedecer ao meu Deus. Ou como Sadraque, Mesaque e Abednego, que mesmo diante de decretos do rei, disse: posso ser lançado ao fogo, mas eu não vou me curvar perante a idolatria. O meu Deus é o meu Senhor, Ele é o meu único Senhor. Isso é espiritual, amados. Isso é o poder que vem do alto. E em Cristo Jesus, você tem essa ousadia na tua vida, amado. Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6 a 8, ele diz assim, você pode acompanhar também no telão. Vamos, Eliade, por favor. Obrigado. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem de ser encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de quem? Amado, quer dizer que em cada sofrimento o poder de Deus vai se manifestar na tua vida, amado. Por isso nós não temos que temer. E quando pensamos na história da igreja, a gente fica às vezes atônito, imaginando, gente, como é que aquelas pessoas resistiram? Houve um dos pais da igreja, antes de ser martirizado, ele disse, a acusação sobre ele era que ele havia pecado por escrever muitas heresias. Na verdade, ele não havia escrito nenhuma heresia, ele havia escrito a palavra de Deus. Aí ele disse, o meu pecado, então eu vou ser martirizado, vou ser jogado na fogueira. E o meu pecado é que a minha mão escreveu coisa errada. Tá bom, então que a minha mão seja a primeira a ser queimada. E colocou a mão dentro da fogueira. Gente, só o poder de Deus para fazer isso, amado. Só o poder do Espírito Santo, meu irmão.
para te encher e transbordar e falar assim: eu morro em Cristo Jesus e Cristo será glorificado em meu corpo, para a glória do seu nome. Aleluia! Isto é ousadia, isto é autoridade, é a autoridade do cristão para viver e pregar o Evangelho. E esta autoridade sempre será questionada, sempre será combatida. Mas a igreja primitiva seguia o testemunho, tanto por atos quanto por palavras. Os líderes religiosos, os escribas, especialmente aqui os saduceus. Por que os saduceus? Ele logo faz o registro dos saduceus. Porque eles não acreditavam em ressurreição dos mortos. E quando Pedro e João pregavam em nome de Jesus Cristo a ressurreição dos mortos, eles ficaram ressentidos. Ameaçaram aqueles apóstolos. Eram membros da aristocracia, mandaram prender. Os discípulos não tinham influência política, mas eles tinham o poder do Espírito Santo, louvado seja Deus. Hoje nós buscamos, você sabe, não é errado, ok, se você tem pessoas na tua igreja grande que se candidatam, é importante nós termos nossos representantes, mas às vezes buscamos demais os outros caminhos e temos de menos o caminho que é o Espírito Santo, temos de menos o caminho que é a pregação da palavra, temos de menos que é o poder do Espírito Santo para converter, para operar, para fazer um milagre. Amado, que o Espírito Santo seja tudo em todos, que o Espírito Santo faça toda a obra em nossas vidas, amado, porque a obra começa com o Espírito Santo convencendo do pecado, do juízo, da justiça, e lá no final será Ele que vai nos receber em glória, e em todo o caminho é o Espírito Santo que nos enche, meus amados. Então os líderes ficaram perturbados, porque não tinham controle sobre os atos miraculosos de bondade que os discípulos operavam. Você se lembra quando Jesus curava no sábado? E os líderes religiosos: como é que você está fazendo aí no sábado? Não pode fazer, porque a religião e a tradição religiosa estava acima dos princípios bíblicos. E Jesus diz: olha, o que é certo a gente fazer no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Ou deixar morrer? E eles ficavam iracundos, porque não tinham como pegar Jesus em palavra errada. E agora que haviam sepultado aquele homem que para eles era um criador de problemas, agora surgiu um grupo falando o nome dele. Agora que o problema cresceu. Meu amado, minha amada, Deus vai te usar aonde você estiver, amado. Eu creio que esta autoridade, este poder de Deus, Jesus era um homem controverso, amado. Jesus criava coisas controvertidas daquilo que as pessoas falavam e pegava pelo pé. O que se chama isso? Sabedoria. Eu recebo essa sabedoria em minha vida. Então, Deus é poderoso para usar até mesmo as intrigas dos saduceus, os problemas das perversidades dos homens do mundo, para transformar em situações e cumprir os seus propósitos. Você pode estar amanhã esperando uma questão lá, uma promoção no trabalho, uma questão, mas você sabe que tem lá alguém que quer puxar o teu tapete, ou tem um problema que você acha que não vai conseguir. Amado, Deus vai te dar a tua vitória, receba na tua vida, amado. Deus é poderoso para transformar isso a teu favor. Você se lembra dos irmãos de José? José era um homem sonhador, tinha os sonhos de Deus na sua vida. E quando ele começou a contar os sonhos de Deus, o que aconteceu? Os irmãos de José tiveram o quê? Ciúmes. Aí cantaram aquela música: eu tenho ciúme, ciúme de você, ciúme de você. E aí jogaram José no poço, e prenderam, disseram que estava morto, e foi feito de escravo, e tantas coisas fizeram. E no final de tudo, amado, José era o primeiro ministro do Egito. E quando os irmãos de José estiveram diante dele, que viram que era o homem, falaram: ai, agora a gente está perdido. O que José fez? Rancoroso? Não. Vingativo? Cortou o pescocinho? Não. O que ele fez? Deus estava no controle de tudo.
vós intentaste o mal, mas Deus transformou em bem. Para quê? Para que agora todo mundo viesse ao Egito e tivesse sua provisão, inclusive o nosso pai, nossa descendências, nossas tribos, porque ali estavam todas as tribos, amado, de Jacó, as 12, todo mundo dependendo de José. Você sabe que Deus vai usar a tua vida grandemente para fazer uma grande obra nesta terra, amado. Recebe na tua vida, tome posse. A Bíblia diz, o profeta Isaías, que Deus faz o seu caminho no meio da tormenta. Há um vídeo de um, acho, não sei se é um padre ou então um anglicano, nos Estados Unidos, num julgamento, e a mulher pergunta para ele: por que é que Deus permite que o bom sofra? Por que é que Deus permite essas mazelas? Ele responde assim: eu pedi a Deus sabedoria, e Ele me deu problemas para resolver. Eu pedi a Deus ousadia, e Ele me colocou diante de situações difíceis para que eu tivesse coragem. Em resumo, as minhas orações foram atendidas, e Deus seja glorificado, aleluia, Deus seja louvado. Então, os apóstolos, inteiramente desprovidos de influência política, realizam obras poderosas pelo Espírito Santo. Essas obras assustam os líderes judeus que se recusam a aceitar o que é que Deus está fazendo por intermédio do nome de Jesus, o nome daquele que eles haviam colocado no túmulo, e fazia agora por intermédio das mãos dos discípulos. Então, pelo nome de Jesus, poderoso e tremendo, a obra é realizada, e os discípulos são capacitados para dar testemunho da verdade, verdades que viram e ouviram. Atos capítulo 4, versículo 5 a 12, diz a palavra do Senhor: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Veja aí o questionamento da autoridade deles. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos, todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é em nome de Jesus é que este homem está curado perante vós. Esta palavra do original grego é a mesma palavra para salvação. Então Pedro está dizendo assim: é em nome de Jesus que, além de curado, este homem está salvo na presença de todos vocês. Versículo 11 e 12: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou o quê? A pedra angular. Quem é a pedra angular da tua vida, amado? Quem é a rocha de sustento da tua vida, amado? Quem é que te dá força? Quem é que te levanta? Quem é que te diz: vai mais uma milha que eu estou andando com você, amado? É Jesus Cristo. E aí ele diz: e não há salvação em nenhum outro. Amado, qual é o outro nome que pode salvar? Nenhum. São Jorge? Não pode. Santo Tomás Valdecino? Não pode, amado. Só quem pode salvar é Jesus. Diga único, único. Diga para o teu irmão: ele é único. Diga para o teu irmão: é Jesus Cristo, amado. É o Senhor. Esta passagem, amado, precisa ser lida por toda a igreja, toda a cristandade. O único que pode salvar é o Senhor Jesus. Porque ele diz: porque abaixo do céu não existe o quê? Nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos.
Então, amado, eu não tenho como ir a Confúcio, a Madre Teresa, a Buda. Você imagina, amado? Nós temos respeito por todos os profetas, mas o único que curou aquele homem, salvou aquele homem é Jesus. Você imagina, daqui a algumas décadas, em nome de Jesus, Deus permitindo, aí o Anderson Nogueira morreu, aí agora vamos orar para o São Anderson fazer um milagre. Aí os irmãozinhos que me conhecem mais de próximo, assim, São Anderson, mas ele comia 3, 4 fatias de lasanha a mais. Como é que pode um homem santo? Às vezes dava brecha, não pode. Amado, é um pecador, só Jesus, amado. Coca-Cola e depois mais lasanha. Amém, Senhor. Toca no coração. Então, o contraste entre Pedro e João, porque a Bíblia diz que eles são incultos. Essa expressão inculto na Revista Atualizada está mal traduzida, porque eles não eram iletrados. Pedro tem um livro, como o homem iletrado tem um livro. Eles, na verdade, não tinham formação, a instrução formal. A instrução formal dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, destes homens da aristocracia. Eles não tinham instrução formal. Mas apesar de não terem instrução formal, o contraste entre eles e aqueles que supostamente tinham era muito grande. E o que é que isso ressalta, pastor? Ressalta o poder do Espírito Santo de tornar pessoas comuns em pessoas eficazes no testemunho. Diga glória a Deus por isso. Diz, mas eu não tenho um curso de teologia, mas eu não fiz o seminário, mas eu não tenho isso. Mas, se você tem o Espírito Santo, o teu testemunho vai ser eficaz. Se você tem uma vida de oração, Deus vai usar a tua vida. Se você crê no poder que vem do alto, amado, a Ele é o louvor, a Ele é a honra, a Ele é a glória para todo sempre. Ele vai te usar. É claro que o fato dos discípulos terem sido companheiros de Jesus fornece uma explicação adicional para a ousadia, o destemor e a capacidade deles interpretar as Escrituras. Afinal, eles andaram com o Mestre, amado. Olha, é impossível andar com Jesus e ser a mesma pessoa. É impossível andar com o Mestre e no final da trilha você ser a mesma pessoa. Há 20 anos, pastor, eu estou andando com Jesus e eu continuo sendo a mesma pessoa dura de coração. Você está andando com alguém, com Jesus eu sei que não é. Porque se você andar com Jesus, amado, Jesus vai transformar o teu coração. Se você andar com Jesus, Jesus vai transformar o teu pensamento. Quando você andar com Jesus, você vai olhar ano passado e vai dizer, gente, eu era aquele cara chato. É verdade, mas agora você está melhor, está menos chato. Eu era aquela mulher faladeira. Agora eu estou falando um pouco menos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Ou seja, amado, Jesus vai transformar a tua vida. Recebe na tua vida, amado. Precisamos andar com Ele. Então eles aprenderam com o Mestre a discernir claramente a operação do Espírito Santo. Amado, eu creio que Deus tem para cada um de nós um discernimento de Espírito, mas precisamos andar com Ele. Então veja aí o versículo 13 a 16, a continuidade, ele diz, ao verem a intrepidez de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram o quê? Que eles haviam estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Louvado seja o nome do Senhor, amado. Aqui Jesus estava cumprindo uma das suas palavras. Jesus disse lá em Lucas 21, não vos incomodeis quando estiverem diante dos reis e governadores. Por quê?
eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Amado, Pedro e João, dois pescadores ali da margem da Galileia, norte da Galileia, sem instrução formal, perante os escribas, os saduceus, os líderes, Anás, Caifás e toda a pomposa turba de Jerusalém, esses homens colocam todo mundo no bolso e dizem: Jesus é o Senhor, Jesus é maior, Jesus cura, Jesus restaura, Jesus dá vida. E outra, vocês o crucificaram, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Então, ovelhinhas amadas, é digno de nota que esses primeiros discípulos respondem aos insultos dos eruditos com ousadia, com sabedoria da palavra e não com carnalidade. Nós precisamos aprender com eles. Eles não se acovardaram diante do desprezo das ameaças, continuaram a proclamar a mensagem, mas responderam na sabedoria da palavra. Versículos 17 a 22, diz assim a palavra do Senhor: mas para que não haja maior divulgação entre o povo, olha lá, ameacemo-los, para que não mais falem nesse nome a quem quer que seja. Não fale mais no nome de Jesus. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai, numa forma de pergunta, colocaram como se fosse uma pergunta para eles, ou seja, suavizaram a coisa. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Versículo 22. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Esta passagem aqui parece que ela está meia fora, de contexto, mas não está. Você sabe o que o autor Lucas está dizendo, amado? Essa operação milagrosa de Deus ficou vista diante de todos que foi de fato o nome de Jesus quem curou. Porque já tinha mais de 40 anos, ou seja, já era uma doença incurável. Esse homem estava com os pés na cova, mas perante as ameaças daqueles homens, perante tentar a inserção deles para cerceá-los, esses homens dizem, foi Jesus quem curou. E Lucas registra, de fato, o homem já era velho, já tinha mais de 40 anos, foi o poder de Deus que fez o milagre. Eu recebo esta palavra. Amado, Deus vai te dar força e poder para testemunhar o nome de Jesus, amado. Mesmo diante do sinédrio, mesmo diante do mundo que persegue a igreja de Cristo. Então, pelo nome e o poder do nome de Jesus, a obra é realizada. E apesar da perseguição instaurada, a igreja ora, a obra continua e a mensagem é proclamada. Então nós estamos vendo, dentro desse contexto de Atos capítulo 4, nós vemos, Deus operou uma cura, um coxo levantou, saltou e glorificou a Deus. A liderança religiosa da época ficou turbada, nervosinha, porque não conseguia parar com que o nome de Jesus fosse falado. Acharam que tinham acabado com Jesus, colocando no túmulo, agora se levanta um monte de gente curando e pregando em nome dele. Aí chamam lá os apóstolos, vamos chamar esses caras aqui e vamos ameaçá-los para acabar com essa história, para que a gente abafe de vez o nome de Jesus. Mas o quanto faziam isso, Deus dava aos apóstolos sabedoria para continuarem pregando a palavra, e inclusive pregaram para eles próprios. E por trás disso tudo, havia uma igreja em oração. Havia uma igreja que dava as mãos e falava, vamos orar por estes homens. Vamos orar pela igreja. Vamos orar pela evangelização. Vamos orar para que a palavra corra. Então, ao fazer a obra de Deus pelo nome de Jesus, eles estavam atraindo a atenção negativa das autoridades, que desencadeava cada vez mais intimidação e rejeição. E isso não deve causar surpresa para os discípulos, mas
a igreja de Cristo, ao invés de se queixar para Deus, Senhor, por que isso? Pai, por que aquilo? Nós somos apóstolos, nós somos pregadores, nós somos servos de Deus, por que tanta coisa? Por que tanta perseguição e problema? Ao invés disso, a igreja recorre às Escrituras, eles recorrem ao livro de Salmos, reconhecendo a autoridade de Deus, reconhecendo que Deus é soberano e tem uma vida de oração. Atos 4, 23 a 31, vamos lá. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, Senhor soberano, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, citando Salmos, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, o Machia, Cristo Jesus. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem o quê? Tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Amado, Deus vai usar todas as circunstâncias, como usou em José, como usou em Jesus, para fazer com que a obra dele seja feita na tua vida, para fazer com que o evangelho esteja correndo. Amado, essa é a história por trás do evangelho. Quando Cristo estava lá no alto da cruz crucificado, e os demônios, os capetas, lá está crucificado, Jesus estava destruindo e afetando a cabeça de Satanás. Louvado seja o Senhor. Quando acharam que estavam acabando com a vida de Jó, Deus estava dando para ele tudo em dobro. Quando acharam que estavam acabando com a vida de José no poço, Deus estava colocando aquele homem como primeiro-ministro do Egito. Quando acharam que estavam acabando com a vida de Moisés, que teve que fugir, ali nasceu o maior legislador da história de Israel. Louvado seja. Quando o anjo toca na coxa de Jacó e aquele homem sai manco da luta com o anjo de Deus, saiu manco, mas não saiu mais Jacó, porque agora ele era Israel, o homem transformado em Deus. Aleluia. Quando acharam que acabaram com a vida de Daniel na cova dos leões, e o rei chegou e disse: ó Daniel, dá-se o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, poderia ter te salvado da boca dos leões. E nada esperava aquele homem a não ser um zunido de um vento, mas lá de dentro veio uma voz que disse: ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca desses leões. Amado, que Deus envie anjos a teu favor nesta hora, amado. No meio dessas lutas, no meio das crises, amado, ninguém sabe onde o teu calo está apertando. É problema de um lado, é luta do outro, é problema daqui e dacolá, mas Deus está no controle da tua vida. Anjos a teu favor, a obra do Espírito Santo te dando ousadia, coragem e força para abrir a tua boca, proclamar o evangelho. Por quê? Porque Deus é soberano. Tudo que a boa mão de Deus determinou e os seus propósitos se cumprirão na vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. 29 diz assim a palavra do Senhor. Próximo: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos o que? Olha aí, que eu pedir a Deus isso em oração, que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Santo Senhor, tendo eles orado eu amo essas coisas, amado. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez o que faziam? Querigma, anunciavam a palavra. Amado, você acha que essa ousadia vai vir de você? Essa ousadia é de Deus na tua vida, amado.
Essa ousadia do Espírito Santo é algo espiritual. O mundo não vai entender. O mundo pode olhar para você e dizer: gente, a pessoa está com problema, está com isso, está com aquilo. A pessoa está doente e está orando para que o outro seja curado. Nós vimos um testemunho desse, não sei quem foi que enviou pelo WhatsApp. A menina estava com uma doença que os médicos achavam que era incurável, manchas pelo corpo e tudo mais. E ela foi fazer um louvor numa igreja em outro lugar. O cara estava morrendo com câncer à morte. Ela falou: Senhor, quem sou eu para orar? Pensando, estou doente, eu mesmo não sou curada, mas pela fé vamos orar. Irmão, em nome de Jesus. Ela voltou, o irmão fez o exame, o cara estava curado pelas chagas de Cristo. E depois de um tempo, Deus curou essa jovem também. A Deus seja toda a glória e todo o louvor. Então, amados, tenho 3 minutos para concluir. Aquilo que Deus exige dos discípulos é conflitante com as exigências do mundo. É conflitante com as exigências das autoridades políticas e religiosas que desconhecem a palavra. E eles não podem permitir que coisa alguma desqualifique o senhorio de Jesus sobre a vida deles. Os discípulos não devem atrair perseguição por mau testemunho ou por rebelião generalizada contra o Estado. Por isso o Espírito Santo nos conduz, e a palavra de Deus é nosso livro de regra, prática e fé, para que saibamos quando devemos resistir e quando devemos ceder às exigências dos governantes. Pedro e João estão nos dando um exemplo de quando resistir, quando algo estiver tentando estar sobre Jesus, acima de Jesus. Jesus tem a primazia. Veja o que Paulo diz em Romanos 13, rapidamente: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. É necessário que eles estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Depois, por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13: sujeitai-vos a toda autoridade, a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então veja que o Espírito Santo nos conceda sabedoria para saber quando resistir e quando ceder. Quando resistir e quando dizer para o Estado: você está mal, ou então você está correto, vamos obedecer. Nós não podemos nos conformar com uma lei de aborto, assassinato de crianças. Isso é culto a Moloque, é oferecimento para o capeta. Seremos contra. Mas não pode dizer que é contra a lei do aborto, senão vai preso. Então pode me prender, vem aqui e me algema, mas eu vou ficar com a palavra de Deus. Então, amados, precisamos terminar com um pensamento. Os líderes estão de tal modo endurecidos que eles resistem aos sinais de Deus. Você lembra que um pouco antes, quando Pedro e João confrontou a multidão, domingo passado, diz que compungiu-se-lhe os corações e eles perguntaram: o que faremos para ser salvo? Aqui os líderes, o buraco é mais embaixo, o coração deles está muito duro, e ao invés de perguntar o que devem fazer para ser salvos, eles perguntam uns aos outros: como é que nós vamos nos livrar dessa gente, sem causar rebuliço na multidão? Eles soltaram Pedro e João por causa da multidão que estava lá fora glorificando a Deus. O coração estava duro. Então, amados, nós devemos ver isso como exemplo para não cair no mesmo erro, porque Hebreus capítulo 4, 1, 2, 7, 11 e 12 diz assim: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de Deus, de entrar no descanso de Deus. Quem recebe esse descanso? Eu recebo esse descanso. Há uma promessa de descanso, resta um repouso para o povo de Deus. Agora Hebreus dá um alerta: temamos, portanto,
que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso, foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de quê? Desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Oh, louvado seja o Senhor. Amado, busquemos intimidade com Deus. Busquemos intimidade com o Senhor. Como escaparemos nós se negligenciarmos a salvação, se endurecermos o coração? Há tantas promessas de Deus para a igreja. E por que o Evangelho ainda não correu o mundo? Há tanto poder de Deus e promessas do Espírito Santo, de que a glória de Deus encheria a terra, assim como as águas cobrem o mar. E por que, amados, tantas pessoas que ainda não foram libertas, curadas ou saradas? Por que o Evangelho tem sido reduzido a um conjunto de mensagens que não pode pregar de verdade a palavra, porque tem um mercado que Deus está nos dando? A mensagem pode ser simples, mas ela tem que ser bíblica. E se ela for bíblica, o fogo do Espírito vai alcançar os corações. Então, amados, com o nosso coração duro, nós mesmos somos os nossos maiores criadores de problemas. Com os nossos corações duros, nós mesmos somos o nosso próprio obstáculo. Deus quer operar pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que os sinais hão de seguir quem? Os incrédulos. Não, os sinais hão de seguir os que creem. E esta fé não é uma fé obtusa, não é uma fé cega. É uma fé que vem da palavra da verdade. Por isso os discípulos pregavam a palavra destemidamente. E é uma fé que vem de uma vida de relacionamento com Deus, de oração. Por isso a igreja estava em oração. Se você olhar o ministério de Jesus, palavra e oração são inseparáveis. Se você olhar o ministério dos apóstolos, palavra e oração são inseparáveis. E se você olhar a igreja de hoje, o que falta? Falta exatamente a palavra e a oração. Vamos fazer um culto de louvor e vamos chamar o nosso irmão, cantor fulano de tal. Vai lotar a igreja. Não vai ter lugar nem lá fora. Vamos fazer um culto de oração aqui, passar a noite em vigília de oração. Não vem ninguém. Vamos ter aqui 1h10 de mensagem de pregação. Não, pastor, esse negócio de pregação é coisa demais. Tchê. Exatamente o que Jesus e os apóstolos tinham é o que falta à igreja de hoje. E eu termino com Hebreus capítulo 2, versículos 1 a 4, que diz: por esta razão, irmãos, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua
vontade. Tomado pela fé, você tem o Espírito Santo na tua vida. O Espírito habita em você 24 horas por dia, irmão. Oremos a Deus. Coloquemos a nossa vida constantemente diante do Senhor. Que venhamos a pedir a Deus ousadia da palavra e cada vez mais intimidade com Deus, para que a nossa vida esteja avivada, para que nosso coração esteja ungido pela unção fresca da fé e jamais tenhamos coração endurecido para a palavra de Deus. E em nome de Jesus, prodígios e sinais, distribuição do Espírito Santo será uma realidade cada vez maior no meio do contexto da igreja perseguida. Aqui no Novo Testamento, a igreja estava exatamente sendo perseguida. Talvez o maior problema da igreja hoje seja maré mansa, seja culto aberto, liberdade religiosa. Talvez seja necessário desatar-se uma perseguição para a igreja acordar. Que não seja necessário, como foi com Jacó, ter que ficar manco para ser transformado. Que acordemos, que despertemos, que busquemos intimidade com o Espírito Santo e que Ele nos use poderosamente. A tua boca é trombeta do Espírito, a tua vida é altar do Senhor. Você é discípulo de Jesus. Agora vamos multiplicar isso e que Deus, pela sua misericórdia e graça e pelo poder que há no nome de Jesus, cure e salve pessoas por nosso intermédio. Em nome de Jesus, que assim seja, assim diz o Senhor.